Chegamos aos 50 anos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Nem mesmo os mais visionários poderiam imaginar que seriam os pioneiros do maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Assim como em tudo que é grandioso, o começo exigiu muito mais do que determinação. O tempo revelou pilares sólidos e o grupo de 26 médicos cooperados tornou-se mais de 240, que com o suporte de 280 colaboradores prestam um serviço de excelência para mais de 23 mil beneficiários. O propósito tornou-se ainda mais complexo e abrangente, indo muito além do projetado. Somos segurança, qualidade e tecnologia. Somos laboratório. Somos clínica de fisioterapia. Somos saúde ocupacional. Somos medicina preventiva. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, um lugar de excelência em gestão, humanização e valorização do trabalho médico. É por isso que no cinquentenário da Unimed Erechim, todos os dias são de agradecimento. Aqueles que tiveram coragem para escrever o primeiro capítulo de uma grande história. Aqueles que têm espírito empreendedor para crescer. Aqueles que têm ousadia para avançar além do sonho. Aqueles que têm sensibilidade e força para encarar o maior desafio mundial deste tempo. Aqueles que acreditam no nosso jeito de cuidar. Aqueles que surpreendem com cocriação. A todos vocês que com suas histórias transformam a vida da Unimed Erechim, muito obrigada. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim, que neste ano completou 50 anos. E os 4 anos do Hospital Unimed. Hoje nós vamos conversar com a doutora Débora Todeschini, que é médica dermatologista e atende aqui na nossa cidade. E a gente vai falar sobre um problema que, por muitas vezes, achamos que ele não existe tanto, mas ele está presente na nossa sociedade, ele está presente na vida de muitas pessoas, que é a psoríase. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite novamente. Então, a psoríase é realmente muito comum. Tá? Se estima que cerca de 1,5% da população geral tem psoríase. E é uma doença que não afeta só adultos, afeta crianças também. Então, é bem relevante mesmo. O que é a psoríase? Como ela se desenvolve? Então, a psoríase é uma doença crônica, uma doença inflamatória e uma doença que não é contagiosa. Essa é a parte mais importante, porque o que a gente vê dos pacientes é o temor da vergonha, do preconceito, e isso é muito comum porque essa doença se apresenta de uma forma feia, digamos assim, certo? Então são placas, são lesões assim, normalmente grandes, que são localizadas nos cotovelos, nos joelhos, às vezes no couro cabeludo. Nossa. E pode acabar afetando um pouquinho a região da testa, então é uma coisa visível. Então, por isso, as pessoas têm... Muita gente deixa de ir a lugares ou vestir certas roupas por causa da psoríase. Ela é uma doença descamativa, então é como se fosse a caspa do couro cabeludo, sim, só que muito mais evidente, muito mais exuberante e em outros locais do corpo também.
Então, é uma doença que afeta muito o psicológico dos pacientes, uma doença que está associada à depressão, a risco de suicídio, justamente por não só pelo caráter visível, mas também por ser uma doença inflamatória. Doutora, a pessoa nasce com ela é genética? Então, tem duas formas. Uma forma que é genética mesmo. Sim. Então, o meu avô tem, o meu pai tem, ou minha mãe tem, e eu desenvolvo, e para isso tem picos de desenvolvimento, e tem a forma esporádica. Ninguém tem na minha família e eu desenvolvi. Claro que tem a suscetibilidade genética, mas aí essa já é uma questão um pouco mais elaborada, a gente entra em outros assuntos. Mas existem as duas formas. De que forma ela é tratada? Então, aí vai depender o tipo da psoríase. Esse que eu descrevi para vocês é o padrão clássico, que é o mais comum, chama psoríase vulgar. Mas existem outros tipos. Existe psoríase na unha, existe psoríase que afeta as articulações, as juntas do nosso corpo. Existe psoríase que acontece mais na criança, que se chama psoríase gotada, que é placas pequenininhas, que aí tem um desencadeante infeccioso uns dias antes. Uma criança teve lá uma dor de garganta 10, 15 dias atrás e aí de repente abre um quadro exuberante assim, de psoríase no corpo. Ou tem a psoríase eritrodérmica, que envolve o corpo inteiro. Nossa. Mais de 90% do corpo é acometido, então cada tipo tem o seu tratamento. Da psoríase vulgar, que é a mais comum, a gente inicia o protocolo de tratamento com medicações de passar, medicações tópicas. Sim. Quando envolve menos do que 10% da superfície corporal, a gente age dessa maneira. Salvo quando acontece palmas e plantas, que tem uma forma especial da psoríase que afeta esses locais, e quando afeta a genital, a axila, que aí também o tratamento é diferente. Então, cada tipo tem o seu tratamento específico, que pode ser de tomar, pode ser de passar, pode ser de injetar, mas todos têm tratamento sim. Esses tratamentos, eles são para a vida toda ou é por um período e depois a doença se estabiliza? Então, como é uma doença crônica, os tratamentos não visam a cura. Eu não tenho como tirar isso do paciente, porque é dele. Mas a gente controla e controla muito bem, e tem pessoas que passam anos sem ter crises e vão ter crises, e outras que têm muitos desencadeantes ou desencadeantes seguidos, por exemplo, estresse, ou infecções, ou tem outras doenças que quando a doença piora, a psoríase piora também, que vão ter crises mais seguidas. Aí vai depender do estado geral. Eu sempre digo assim, que a dermatologia, ela faz parte da medicina, então faz parte do corpo inteiro. A medicina é seccionada em diversas especialidades, mas tudo está interligado. Então, para a pessoa não ter crises por muito tempo, tudo tem que estar alinhado, senão vai ter crise mesmo. E quando ela causa artrite, de que forma se trata? Aí tem que ser medicações injetadas ou medicações tomadas. Essa é uma parte que é mais séria, porque pode deformar as articulações e aí compromete todo o estado geral, compromete a vida da pessoa. Certo. A pessoa não vai conseguir escrever, por exemplo, vai ter dor todos os dias, então isso aí merece um tratamento bem especial. A medicina nos últimos anos ela tem evoluído muito e toda hora a gente escuta novas pesquisas, novos medicamentos, enfim. Ela tem dado um salto muito grande para a cura de muitas doenças. Se estuda para a cura da psoríase também? Para a cura em si, não, mas o arsenal terapêutico, a quantidade de medicações novas para a psoríase é enorme. A cada ano são lançados, aí a gente entra nas medicações que são chamadas medicações biológicas, tá? Que mexem com a imunidade, são medicações mais elaboradas, mas não são usadas para qualquer caso. Esse tipo de medicação é usado para psoríase grave, para aqueles casos que a gente trata de forma tópica, trata de forma oral com medicações clássicas e mesmo assim não melhora. Sim. Quando está tudo ajustadinho, aí a gente passa para essa classe de medicações. E quando a psoríase começa a desencadear outros problemas, isso pode ocorrer ou não? Então, a psoríase está associada a outras doenças.
Então, como eu já citei, a depressão, risco de suicídio, doença cardiovascular, doença ocular também, então está associada a inúmeros outros pontos da nossa saúde. Então, pode sim afetar outras regiões. E outras doenças na pele, por exemplo, uma dermatite, que a gente escuta falar tanto de dermatite. Então, dermatite é como se fosse um nome genérico. Então, eu posso ter psoríase e ter outra doença de pele, mas não que a psoríase tenha desencadeado essa outra doença, salvo infecção. Porque o que acontece? As placas, as lesões da psoríase coçam. E aí, eventualmente, a pessoa vai lá e coça, machuca e acaba infectando. Isso pode acontecer, tá? Mas assim, não outras doenças, uma dermatite que a psoríase causou. Isso não, mas a pessoa pode ter doenças separadas. Quem tem psoríase tem que ter um cuidado maior com a hidratação da pele, tomar água com mais frequência, evitar sol, enfim, todas essas ações que prejudicam a nossa pele? Tem sim. Então, a psoríase tem os tratamentos clássicos, que são os medicamentosos, e os tratamentos adjuvantes, coisas que nós podemos fazer que ajudam na psoríase. Então, a questão do sol que tu citou é muito interessante, porque veja só, um pouco de sol é benéfico na psoríase. Então, a pessoa se expor poucos minutos, e aqui sempre vale o adendo, poucos minutos, no horário do meio-dia, que é quando tem a radiação ultravioleta B, é benéfico. Agora, a pessoa ficar estirada no sol, agora que vem o verão, piora, pode desencadear crises de psoríase. Então, o sol é uma faca de dois gumes. Se tu sabe usar dele, ele te ajuda. Se não, não. Essas lesões que acabam surgindo na pele, elas podem começar de repente com uma mancha pequena. E com o tempo elas vão aumentando? Pode sim. Pode começar, às vezes, eu tenho uma casquinha aqui no meu cotovelo, eu machuquei. Ou surgiu isso, eu devo ter raspado, qualquer coisa. E aí, de repente, aquilo tu não trata. Como é uma doença de replicação rápida, como é que funciona na pele? Nós temos a célula, eu sempre costumo dizer que a nossa pele é como se fosse um muro, onde as proteínas são o cimento e as células são os tijolos. Então, esses tijolos da pessoa que tem psoríase, que se chama queratinócito, eles se replicam muito rápido, muito rápido, e de forma desordenada. Então, se a pessoa não trata, essa replicação continua, e aí as placas vão aumentando sim. Como é que é a vida de uma pessoa que tem psoríase? Como é que ela leva o dia a dia e principalmente uma criança que está na escola, ela se torna uma criança diferente das outras? Essa questão, ela é muito particular. Nós temos pacientes que levam numa boa, às vezes até chegam, o meu cardiologista me indicou para vir tratar, mas não é uma coisa que me incomoda, não muda na minha vida em absolutamente nada. Tem essas pessoas. Certo. E tem aquelas que deixam de se vestir, não vou colocar uma saia porque eu tenho psoríase. Eu não vou na festinha do amigo quando é criança, ou não vou na piscina porque eu tenho psoríase e eu tenho vergonha. Tem pacientes idosos, por exemplo, que fazem muito hidroginástica. Eu não vou na piscina porque vão me perguntar o que é. Então, isso a gente vê diariamente, tá? E isso é muito sério porque realmente afeta a qualidade de vida como um todo. A pessoa que tem a psoríase, ela precisa levar uma vida normal, apesar de ter a doença e ela estar presente no dia a dia. Isso, como você falou, não impede ela de viver em sociedade e viver naturalmente. Mas quando essa psoríase causa dor, o que fazer? Exatamente. Então, assim, a busca do tratamento é fundamental para evitar as consequências. Então, se a pessoa tem dor articular, ela vai procurar ou o dermatologista, ou mais precisamente o reumatologista, que é quem vai tratar e vai melhorar a dor. Sim. A gente tem que procurar. O que acontece? Como é uma doença que não tem cura, muitas pessoas pensam, então por que eu vou lá? Por que eu vou tratar se não tem cura? Mas acontece que a qualidade de vida vai melhorar e vai levar uma vida normal, como tem que ser. O que acontece? As pessoas acabam deixando de procurar atendimento quando a gente consegue controlar a doença mais fácil, quando tem pequenas placas que a gente pode fazer tratamento tópico, e deixam para procurar ajuda quando já está muito avançado. Aí os tratamentos são mais difíceis e mais demorados.
Correto. Para tratar, então, basta procurar um dermatologista, fazer as consultas regulares e usar a medicação ou o produto indicado. Não tem outra forma de tratar a psoríase que não seja dessa forma. Exatamente. Então, cuidar da qualidade de vida, controle de estresse. Eu sei que essa é uma questão bem complicada, mas ter válvulas de escape, fazer um exercício, um hobby que goste também faz parte do tratamento. Cuidar da pele, do corpo e da mente também faz parte do tratamento. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Vem pro Anive premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia. Muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver premiado Master. São 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Anive premiado Master. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica te dá uma mãozinha com os melhores equipamentos do mundo aqui em Erechim. Então, entre em contato pelo 2107-0500, agende os seus exames e tenha a total segurança dos protocolos da Santa Mônica Imagem. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você tenha qualidade de vida e bem-estar. Nós estamos hoje conversando com a doutora Débora Todeschini, que é médica dermatologista e atende aqui na nossa cidade. Doutora, essa é uma época que as rinites voltam, as alergias aparecem, o clima não se define, a gente sofre um pouquinho. Mas precisa cuidar da pele agora para chegar no verão e tá bem. Exatamente. Sabe que as ites, como eu chamo, que é a rinite, a sinusite, a bronquite, tudo isso entra na dermatologia também. Olha que interessante. Tem uma doença chamada dermatite atópica que é muito comum nas crianças. Poucos adultos podem ter também, mas mais comum nas crianças, que faz parte também todas essas infecções de via aérea alta. Então, essa doença também é uma doença inflamatória, assim como foi a psoríase que nós estávamos conversando, e que também afeta a qualidade de vida das crianças. Então, esta também é uma doença que a gente tem que cuidar. A gente, às vezes, prioriza o inverno para fazer alguns tratamentos de pele, ou procura o dermatologista somente no inverno e naquele período. Mas agora também precisamos dar atenção para a pele. Exatamente. Então, a hidratação é fundamental o ano inteiro. Os procedimentos na parte estética, realmente alguns que são mais ablativos, que machucam mais a pele, no verão não é muito legal, mas tem outros que podem ser feitos. Então, toxina botulínica, preenchedores, luz pulsada, alguns tipos ainda dá para fazer no verão. Ok. As dermatites que tu acabaste de falar, tem pessoas que no inverno desenvolvem por causa do excesso de água quente e pouca hidratação na pele. Mas tem outras que passam o ano inteiro com essas dermatites. O que fazer para amenizar esse sintoma tão desconfortável? O primeiro ponto é a hidratação, e não é qualquer hidratação. Tem que tomar água na quantidade suficiente, tem que se alimentar da forma correta e nesses casos que são mais prolongados, a gente usa hidratantes que são hidratantes de doença de pele, não são hidratantes que têm perfume, eles não vão perfumar o corpo. Sim. Eles vão agir na restituição da barreira cutânea, dessa parte da pele que a gente enxerga e que está afetada nas dermatites. Então são cremes que às vezes são um pouco mais pegajosos, não tem cheiro muito bom, mas tem substâncias que nos ajudam a prevenir e às vezes até melhorar as dermatites.
Hidratantes com ureia, que parece que é um modismo também, ele é realmente eficaz? Então, a ureia, ela depende da concentração. Sim, é eficaz, mas ela pode ser como hidratante em baixas concentrações e pode ser queratolítico, ou seja, destruir a pele em altas concentrações, que é quando a gente usa para calo no pé ou quando o nosso calcanhar está mais ressecado, assim, um pouco mais grosso, a gente acaba usando concentrações mais altas da ureia nesse sentido, para destruir a pele. Como a gente mantém a pele em equilíbrio, gastando pouco, usando poucos produtos? Porque essa também é uma questão que às vezes incomoda, perder horas e horas lá passando creme, passando ácido, passando óleo, enfim, um arsenal de produtos que tem. Então, hoje em dia está muito na moda a questão do skincare, tem diversos passos que a gente faz e vai, primeiro é o tônico, e aí lava, e aí faz isso e aquilo. Isso não é para todo mundo. Aliás, mais para quem tem filho pequeno. Aliás, é para pouquíssimas pessoas que têm a disposição, que têm o tempo, que têm o dinheiro, porque esses produtos, a gente tem que entrar na questão comercial também, são produtos caros. São. Então, a gente tem que optar, primeiro, saber o que o paciente quer. Ah, eu quero um skincare completo. Ok, temos opções no mercado que a gente faz isso. Não, eu não tenho tempo, eu quero o mínimo possível para manter a minha pele saudável. Então, neste caso, existem produtos, por exemplo, filtros solares inteligentes, que a gente chama, que tem vitaminas junto, que já tem um tom de base. Então, a pessoa faz tudo que ela precisa num produto só. Ou, eu tenho a pele um pouquinho ressecada, mas não chego a ter doenças de pele. Então, de repente, a gente vai usar um óleo de banho, porque aí, no lugar do sabonete, que aí a gente não precisa usar o hidratante depois do banho. Então, hoje em dia, a indústria farmacêutica está tão grande e as formas que a gente pode fazer em manipulados também é tão variada. Sim. Que a pessoa, o paciente, sabendo dizer exatamente o que ele quer, a gente consegue fazer de uma forma que fique prática para todo mundo. Só as mulheres têm que ter esse cuidado ou os homens também? Negativo. Homens também, e cada vez mais nós notamos que os homens estão procurando, ainda de forma muito pequena, muito sensível, mas já estão melhorando nesse quesito também. Uma dúvida que a gente sempre tem e difícil de entender é por que a nossa pele tem pontos de pele mais seca, a testa geralmente é mais oleosa, enfim, a gente não consegue ter um equilíbrio de dizer a minha pele é toda seca, são poucas as pessoas que conseguem, né? Exatamente, então, essa é uma questão de composição da pele. Nós temos glândulas que em alguns lugares tem, em alguns lugares não tem, e a produção de sebo roda por aí. Sim. Então a gente tem que aprender como é a nossa pele e lembrar que ao longo do ano a nossa pele muda também e saber lidar com ela. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que aprender, porque não é o ano inteiro que eu vou usar as mesmas coisas. A gente tem que aprender a jogar. Então, tem que ensinar o paciente o que ele deve fazer quando acontece isso ou aquilo ao longo do ano. O uso excessivo de alguns produtos cosméticos podem afetar a nossa raiz do couro cabeludo? A questão do couro cabeludo, ela é um pouquinho diferente, porque nós temos a questão da pele e a questão dos folículos. Então, se a gente fala em alisamento, por exemplo, pode realmente quebrar o fio e nos afetar. Se a gente fala em doenças de couro cabeludo que afetam o pelo e a pele, nós temos doenças, por exemplo, que nos deixam sem cabelo de forma permanente. E não estou querendo dizer da calvície masculina, por exemplo. Certo. Tem outras doenças que acabam trazendo como se fossem cicatrizes. Então, a gente tem que pontuar o que é doença e o que nós causamos no fio. Tem essa diferenciação. Certo. De que forma a gente mantém esse equilíbrio todo de uma pele bem hidratada, um cabelo bem cuidado, indo na farmácia comprar alguns produtos? Então, primeiro a gente tem que entender que nunca vai ser 100% perfeito. Isso não existe. Aquela pele e o cabelo de filtro de rede social não é real. Esse é fundamental entender, porque o que a gente vê, os pacientes mais jovens, principalmente, e mulheres, vêm com demandas no consultório que não são reais. As pessoas ultimamente querem coisas que não existem justamente por ver esse padrão. Então,
se tu é uma pessoa que consegue ter produtos independente do preço, consegue não ter estresse nenhum na tua vida, consegue manter uma alimentação, exercício físico, tudo 100% regrado, que é impossível, é possível estar sempre tudo ok. Mas a gente sabe que não é real, então tem que tirar isso da cabeça, principalmente dos adolescentes que são mais vulneráveis ao que vem. Isso é extremamente importante e preocupante também. Uma moda, ou quem sabe seja uma nova forma de consumo de produtos, é a grande oferta que a gente tem de produtos veganos. Eles realmente cumprem o que prometem? Muitos cumprem sim, tá? A gente tem que lembrar que muitos dos ativos que a gente usa são vindos de plantas, por exemplo. Certo. Então, por que não, no momento que a gente tira, digamos, a glicerina, que não é vegana, de um produto, por que ele não vai ser bom? Ele pode ser bom. Então, tem as pessoas que buscam isso, tá? Tem uma demanda grande por isso ultimamente e as indústrias estão correndo atrás. Muitas delas estão lançando produtos que são veganos justamente para atender esse público. Água micelar, que também é uma questão que se fala muito nos últimos tempos. Ela realmente cumpre o papel de limpeza ou mesmo assim precisa usar alguns tônicos? Ela limpa, sim, claro, se a pessoa está muito maquiada, só a água micelar não vai resolver o problema. O bom e velho água e sabão funciona muito bem, obrigada. Então, esse é um dos pontos que quem pode usar, ótimo, use, é bom. Hoje em dia tem águas micelares, algumas que são específicas para hidratação, outras que são específicas para pessoas que têm manchas, que têm particularidades entre elas, mas para quem pode, não é uma coisa essencial. Falando um pouquinho dessa questão de manchas, agora o sol começa a ficar mais intenso, mais forte, e algumas manchas elas começam a aparecer na pele. De que forma equilibrar para que elas não fiquem tão visíveis? Muito cuidado com os horários de exposição solar e a proteção. Filtro solar é sempre tem que lembrar que luz solar é uma coisa, radiação solar é outra coisa. Então, não é porque está nublado ou porque está chovendo que a gente não vai usar. Se a pessoa usa o filtro solar, e no caso de quem tem mancha, de quem tem melasma, filtro solar que tenha cor, como se fosse uma base fundamental, e que use a cada 2 horas, já é um tratamento e tanto. Já vai dar uma bela de uma ajuda. O que acontece? O melasma, no caso, também é uma doença crônica. A gente tem que ver como é estranho chamar de doença, uma coisa que não traz consequências, mas a gente trata como doença. Então, é uma doença e é crônica. Então, o que a gente faz? A gente melhora bem no inverno, porque nós podemos usar produtos mais intensos. No verão, a gente quer controlar para não piorar, não é para melhorar. É verdade. E como é que a gente escolhe na farmácia o melhor filtro solar, bloqueador solar, já que muitas pessoas falam que acima de 50 ele não funciona? É assim mesmo? Então, o filtro solar no mínimo, nós temos que usar fator 30. É isso que a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza. O fator 30, usado da forma correta, e aí é que está o problema, que é equivalente a 1 colher de chá para rosto, pescoço. Então, é bastante. Se usado assim, ele protege em torno de 95%. O fator maior, fator 50, 90, 100, protege em torno de 97%. Então, a diferença entre os fatores não é tão grande, desde que usado da forma correta. Então, muitas vezes, se a pessoa sabe que ela não vai usar na quantidade correta ou que não vai reaplicar, ela vai usar um filtro solar que tenha um fator mais alto e que seja de preferência um filtro solar físico, que ele tem uma durabilidade um pouco maior, mas também tem suas consequências. É mais difícil de tirar e às vezes é um pouquinho mais oleoso. E quando a gente fala em durabilidade, não é passar de manhã e tirar à noite? Não. Idealmente, reaplicar a cada 2 horas. Ok. A importância da gente fazer a consulta dermatológica para se conhecer melhor ou prevenir alguns problemas? Os 2 pontos. Tá? Então, as consultas dermatológicas de rotina, a pessoa não tem nenhuma doença, mas a rotina deve ser a cada 2 anos, se estiver tudo ok. Sim.
como outras especialidades. Então, assim, a gente examina o corpo inteiro, os cabelos, o couro cabeludo, as unhas, em busca de lesões que sejam patológicas, que sejam doenças, ou pequenas questões que a gente possa ajustar se o paciente assim desejar. Aqueles que não querem também não vão tratar. A gente tem uma conversa e chega no ponto em comum, o que a pessoa busca e o que ela quer. Quando a gente fala de pele, então ela também tem muita influência na nossa alimentação e nos nossos hábitos de vida. Sim. Então, tem uma série de vitaminas, por exemplo, que na falta ou no excesso causam problema. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vitamina B12. Se a gente tem muito pouco, nosso cabelo pode cair. Uma doença chamada eflúvio telógeno. Se nós temos muito, se a gente ou repõe de forma oral inadvertida, ou se a gente come muito vegetais verde escuro, que é o que contém vitamina B12, nós podemos criar espinhas. Bah. Então, às vezes, a gente fala, mas eu vou tomar um polivitamínico por si só, vou colar na farmácia e vou comprar. Nem sempre isso é inteligente. Às vezes, a gente está criando problemas que a gente não tem. Muito interessante. Doutora, obrigada por todas essas orientações, essas dicas aí para a gente ter uma pele um pouco mais saudável e também aproveitar um pouco a estação, poder se expor ao sol, poder aproveitar a piscina, enfim, sem prejudicar a nossa pele e ter uma pele que não vai envelhecer antes do tempo, que envelheça naturalmente. Obrigada. Isso aí, muito obrigada, estou sempre à disposição. E a todos vocês, uma boa noite. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Premiado Master, são 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia, muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master, são 50 mil reais em compras. Sorteios todos os sábados. Cada 80 reais no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você.